por aqui, vamos falar sobre gestão. E num mundo cada vez mais globalizado, onde a internet possibilita informações e muitas informações ao mesmo tempo de vários locais, inclusive é preciso também peneirar as informações que chegam até você. A economia global exige cada vez mais que as empresas estejam preparadas para alterações e principalmente em relação à concorrência. E é exatamente sobre esse assunto, sobre como ter uma estratégia melhor aí na sua empresa rural, porque, olha, o agronegócio não é diferente não, é preciso ter planejamento, porque tudo muda e sem planejamento não vai para frente. E você agora vai tirar as dúvidas em relação à gestão estratégica rural aí da sua empresa, no quadro Gestor e Você. E no quadro Gestor e Você dessa semana, começando na segunda-feira, a gente recebe aqui o Rodrigo Pedrosa, que é gestor da GER, Gestão Estratégica Rural, para falar sobre gerenciamento de projetos em empresas rurais. Porque hoje em dia é muita concorrência, né, Rodrigo? Mas é preciso ter aí um gerenciamento e um planejamento, não é mesmo? Bom dia. Bom dia a todos que estão em casa. É verdade, hoje em dia, uma empresa, né, independente de onde ela esteja, seja na cidade ou uma empresa rural, é extremamente importante ter uma gestão estratégica e gerenciar os projetos que surgem dessa gestão estratégica. Eu trouxe até uma tela aqui para a gente ter uma primeira ideia dessa estrutura, né? Aqui a gente vê a questão organizacional de uma empresa. E hoje a gente percebe, é muito comum os empresários, os empreendedores, eles darem um foco muito grande na parte operacional da empresa. E é claro que o empresário rural, ele precisa olhar a sua operação, saber como que está o gado no campo, se está engordando ou não. Mas não é só isso não, Não né? é só isso, ele precisa lembrar que ele tem que estar no estratégico. Né? Então, cada vez mais, ele precisa se preocupar com a estratégia da empresa, criando esses projetos. E esses projetos, eles vêm justamente para melhorar a produtividade da empresa, muitas vezes aumentar a capacidade de pastagem, incluir um novo processo produtivo, que pode ser uma integração lavoura-pecuária, pode ser um semi-confinamento. Então, esses projetos surgem todo o ano. Né, e o tático? Quando a gente fala em tático, me lembra mais polícia, viu, Rodrigo? Como que é? O que significa tático para o produtor que está olhando essa pirâmide? No caso, essa estrutura organizacional de uma empresa, ali no tático é onde se posicionam os gerentes, os capatazes. Como vai desenvolver estratégia para que o operacional seja feito. Isso mesmo. Então, o produtor rural, o empresário rural, ele está ali no estratégico. Então, ele pensa toda a sua estratégia anual, ele passa essas estratégias e esses projetos para serem planejados para quem está no tático, que seriam os capatazes e os gerentes, e aí o pessoal do operacional, que é realmente o pessoal de frente, de campo, são os que executam né, as Mas, estratégias. Rodrigo, o produtor está fazendo isso? Essa é uma grande preocupação hoje, né? O produtor, ele precisa focar mais nesse estratégico. E, além de desenvolver estratégias, ele precisa gerenciar os projetos que nascem dessas estratégias, né? Infelizmente, é muito comum, nós percebemos, os empresários rurais, eles têm os planos, eles desenvolvem as ideias, só que quando eles transformam em projetos e eles captam investimento, seja de terceiro, um financiamento de FCO, ou até mesmo fazem investimentos próprios, eles não gerenciam esses projetos da maneira adequada. E isso acaba trazendo prejuízo e, pior ainda, além do prejuízo financeiro e de tempo, não entrega a produtividade que ele precisa para ser mais estratégico, para ter maior concorrência diante desse mercado, conforme você falou, que hoje está amplamente globalizado, né? E a concorrência traz muitas dificuldades. Na segunda tela, que eu gostaria de trazer... Vamos ver. A gente justamente vê essa preocupação e esse foco que o empresário rural precisa ter quando ele está gerenciando esse projeto.
de inovação, por exemplo, que ele pode trazer tanto para a atividade fim dele. Quando eu digo atividade fim, é relacionada à produção. É aumento de pastagem, uma nova raça que ele pode trazer para a melhoria genética do seu rebanho. Implementação de sistema. Isso. Ou na parte administrativa financeira, que seria a parte de suporte. Então, qual preocupação o empresário rural precisa ter em gerenciar esses projetos? Aqui está um exemplo que a gente chama de restrição tripla. Então, ele precisa ter um cuidado muito grande com o escopo, que é o que precisa ser feito. O escopo diz qual é o meu projeto. Né? Se o meu projeto é o norte. Isso, é o norte. Se é reformar 2 mil hectares, por exemplo, de pastagem, ou se é construir um semi-confinamento, esse é o escopo do meu projeto. Eu preciso me atentar como empresário rural e acompanhar o tempo, que é o cronograma. Se eu vou fazer esse projeto em 2 meses, eu preciso saber quais atividades precisam ser feitas, né, dentro desses 2 meses, se organizar, e principalmente o custo, né, que é o orçamento. Então, por exemplo, se eu peguei um financiamento, um FCO, de R$500 mil para esse meu projeto, eu preciso realmente seguir à risca, né, o meu escopo e garantir que esse dinheiro vai ser usado de acordo com o meu planejamento, para que eu não tenha surpresas desagradáveis no final e acabe o recurso, e aí eu preciso fazer mais aporte, ou eu não consigo terminar o meu projeto, e é muito comum acontecer de termos projetos pela metade. Puxa, aí o empresário rural fica no prejuízo e não consegue melhorar o seu processo produtivo nem tem empresa. mais vontade de fazer outros projetos. Fala, eu não consegui, não vou nem fazer. Aí faz de qualquer jeito. E o pior problema é que ele é obrigado a fazer projetos todos os anos, né? A gente percebe que isso é comum na empresa rural, como uma empresa qualquer. Sim. Todos os anos ele tem vários projetos, como reforma de pastagem, às vezes reforma de um galpão, reforma de um curral. Então, toda empresa, ele não é uma escolha. Isso ele precisa fazer projetos todos os anos de melhoria. E o grande segredo é profissionalizar esse gerenciamento de projetos. Claro que aí ele pode buscar auxílio de profissionais que vão dar todo esse suporte, que na verdade é um investimento. Né? Ele investindo nesse auxílio de profissionais capacitados, vai fazer com que no final ele tenha ganhos, economias e ganhos, tendo projetos bem executados. E Rodrigo, nesse momento tem produtor, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, e o pequeno deve estar falando, mas isso aí gerenciamento de projetos só para grande produtor, e não é, né? Não é, não. Até na terceira tela, eu gostaria de chamar agora para a gente dar alguns exemplos de que projetos, né, conforme falamos, eles ocorrem em todo tipo de empresa rural, independente do tamanho, independente do perfil. Então, por exemplo, projetos como reforma de pastagem, modernização do curral, hoje em dia é muito comum, porque o produtor precisa ter mais agilidade em trabalhar o manejo do gado. Então, não dá mais para ser aqueles currais de 100 anos, 50 anos atrás. Então, são projetos também, uma reforma do curral, construção de confinamento ou semi-confinamento para aprimorar também o seu processo produtivo, reforma da sede ou do galpão. Que é necessário, Que é necessário, porque senão ele vai depreciando a propriedade rural, a sua empresa, e quando ele vê, não existe mais empresa. Ele consumiu tudo e a empresa acaba. Introdução de novos processos produtivos, implantação de um modelo de incentivo para a equipe, introdução de um sistema de gestão e melhorias no sistema produtivo. Então, são exemplos aqui de projetos que todo produtor rural, independentemente do seu porte, da sua localização, ele precisa todos os anos contemplar no seu planejamento estratégico. Olha, muito importante falar sobre planejamento. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Pedrosa, ele que é consultor da GER, Gestão Estratégica Rural, porque é importante ficar, né, por dentro, porque às vezes ele tem um receio ou não tem informação suficiente, e só aqui a gente já consegue aí tirar várias dúvidas, né, Rodrigo? É verdade. Os telefones de contato você está vendo na sua tela, para mandar informações ou também para pegar outras informações que estão dentro desse assunto ou outros. Como que faz, Rodrigo? Podem enviar também, além do contato telefônico, e-mail para contato@gerconsultoria.com, que nós responderemos também, entraremos em contato, né, e tiraremos todas as dúvidas atendendo todos os produtores. Tá certo, Rodrigo, olha, muito obrigada pelas informações, uma excelente semana para você e para toda a equipe lá da GER.